Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Para formar e pôr intensivistas em ação de excelência nas nossas UTIs, a gente vai para mais um episódio. Eu sou a Débora, sou fisioterapeuta intensivista e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. E juntos você nos encontra aqui, no nosso podcast UTI Informa e Ação. Acompanhe nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe sua curtida nos episódios que você mais gostar e também nas suas principais plataformas de áudio. Feliz Físio Novo! E aí, Sancler? Será que teve... Tudo bem, Débora? Acho que teve gente que não entendeu esse nosso começo aqui, né? Se você não entendeu o nosso começo do Feliz Físio Novo, volta pro episódio passado que você vai entender. E aí, Feliz Ano Exatamente. Novo! Feliz Ano Novo, um excelente 2023 para você, para sua família, viu? Que a gente tem um ano repleto de coisas boas. Para você também, para todo mundo que está escutando, Feliz Ano Novo. Esse é nosso primeiro episódio do ano de 2023. Me fala aí, ó, tô de branco. Sabe por que eu tô de branco? Foi a cor que eu escolhi para passar aí a nossa virada de podcast, nem de fim de ano de podcast. Porque o que eu espero desse ano nas nossas UTIs é muita paz. Paz com todo mundo, com a equipe, com a gestão, que a gente tenha um ano de paz, porque foram anos muito turbulentos, né, Sancler, com a história do Covid. Depois, acho que esse ano a gente ainda ficou pegando aí os restos, né, do Covid que atropelou a gente em termos de gestão hospitalar, né, muita gente ainda trocando de emprego, enfim. Eu espero que esse ano a minha cor aqui, ó, é de paz para que a gente possa ir trabalhar, crescer na nossa profissão. E você, que cor aí você quer passar no nosso podcast? Eu vou torcer muito para que a sua cor realmente traga paz. A gente teve anos muito conturbados, né? Como você disse, a pandemia e a saída, né, da parte crítica da pandemia, e isso trouxe coisas boas, mas por outro lado escancarou muitos problemas que a gente tinha dentro das nossas unidades de terapia intensiva. Então sim, que ele traga muita paz. A minha cor, eu confesso que eu não sei nem dizer que cor é, se ela é azul ou se ela é verde. E eu não vou saber também direcionar, eu não sou muito bom com essas coisas. Eu sei que branco é paz e verde é dinheiro. Então se isso aqui for verde, eu estou pensando num salário justo, digno, que o piso salarial seja aprovado, principalmente que seja implementado para os fisioterapeutas. Mas eu diria que é um verde. A gente teria que vir todo colorido, então, porque eu acho que tem que ter dinheiro, tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter comunicação, tem que ter tranquilidade. Eu diria que é um verde, e eu diria que, então, você pode pensar que você colocou o verde aí como uma coisa de esperança, né? Que 2023 traga aí pra gente essa esperança de tantas coisas boas, né, Sancler? E aí, Exato. Bora pro tema de hoje, que é justamente o que esperar para 2023. Olha lá, viu? Perfeito. Deu certo com a sua cor de roupa. Tá vendo? Você vê como eu sou bom das coisas. Eu falei de dinheiro, eu não sei, é amarelo que é dinheiro, né? Eu não sei. Mas é muito bacana. Esse tema de hoje, Débora, Feliz Físio Novo. A gente discutiu no episódio antes da virada do ano, Adeus Físio Velho, o que a gente precisava deixar para trás. E até para que a gente não fique repetitivo sobre o que a gente já conversou lá, a gente vai ter um bate-papo hoje para que você que está nos acompanhando, que estão nos acompanhando, vocês possam ter uma ideia do que a gente tem disponível por aí. Qual é a realidade para 2023? Né? Como é que a gente se programa para ser um profissional melhor, para ser esse físio novo? E aí, Débora, quais são as suas expectativas? Vou começar perguntando uma coisa. Como é que está a sua agenda para 2023 do ponto de vista da fisioterapia, como fisioterapeuta? Poxa, tem bastante coisa, assim, mas acho que esse ano que passou, eu particularmente, né, colhi os frutos de coisas que eu tinha plantado, né?
Então, em termos de pesquisa, por exemplo, né, a gente não teve nenhuma pesquisa em andamento propriamente dito, mas a gente colheu aí os frutos de uma publicação de novo na Critical Care, né? Então, para esse ano, assim, o que está na agenda é dar aí um pontapé de novo inicial em algumas outras questões aí em termos de pesquisa, que eu acho que agora que a gente porque a gente ficou muito tempo também parado, entre aspas, em termos de pesquisas novas por conta do Covid também, que eram os pacientes que a gente Isso. tinha, né? Então acho que agora vai dar para dar um gás nessa coisa de pesquisa também. Mas você sabe que quando eu fiquei pensando assim, né, nesse tema do que esperar para 2023, eu acho que o que mais me veio na cabeça foi essa questão da atualização teórica, que começou a voltar com força em 2022, né, presencial, e que agora eu acho que tem tudo para deslanchar a partir de 2023, né? Então eu queria começar por ela, assim. Eu acho que a gente pode esperar aí para 2023, então, né, que a gente tem aí um caminho de atualização, né, de coisas novas em relação à parte de teoria e de prática, né? Falando em teoria, Sancler, eu acho que uma das sugestões para 2023 é que a gente corra atrás aí de se atualizar e de participar de algum congresso, né? Eles voltaram Excelente. com bastante força. Lógico que, né, eu acho que a gente vai continuar aí com uma questão online, né? E a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco. Mas, assim, eu queria começar com as sugestões de participação em congresso presencial. Eu acho que a gente ficou um tempão sem. Acho que é muito legal, né? A gente reencontra as pessoas, a gente faz o network, né? Tem ali seus pontos positivos em relação ao online. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar aí de 2023 é participem, escolham um congresso aí para participar, né, de forma online. Vou dar algumas sugestões aí para quem pode estar pensando, Débora, Sancler, com qual eu vou, né? Para É, onde né? O que me sugere alguma coisa que seja interessante. Exatamente, eu acho que a ideia aqui não é elencar, a gente até pode, depois, se a gente conseguir colocar nas referências lá no YouTube, né, algumas sugestões, mas óbvio que isso depende muito, assim, do seu interesse, de onde você mora, da sua disponibilidade financeira, de data, enfim, mas procurem. Vou dar algumas sugestões, se tiver alguma você complementa, Sancler, eu acho que Certo. lugar, onde procurar, né? Quais os congressos que vão ter esse ano. Então, acho que a Sobrafi é uma fonte, né? Acho que você é até mais engajado do que você pode falar, mas eu sei que vão ter alguns regionais, né? A gente não tem Exato. o nacional esse ano, mas a gente tem alguns regionais, né? Temos. Esse ano é o ano. A gente teve o Cifir no ano passado, né? Que foi lá em Florianópolis, e a gente vai ter o Cifir no ano que vem, agora já podemos falar assim, em 2024, que vai ser em Brasília. Então, até uma dica, mesmo estando começando 2023, para que as pessoas se programem, se puderem ter a possibilidade de ir para Brasília, teoricamente é um pouco mais fácil do ponto de vista de transporte aéreo, porque Brasília já é um aeroporto central, né, que faz muita escala, se programem para isso, mas a Sobrafir, no ano de 2023, ela promove os encontros regionais. Então, vão ter os congressos ou simpósios da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, tem o Subrafi, Sudesfi, Centrofi, então, todos esses vão acontecer. Então, procure se atualizar e pegar informações a respeito do assunto e ver aquele que se enquadra no seu direito, que são eventos extremamente interessantes, que tem técnica, que tem coisas novas, que tem network, que tem tudo isso. Então, é uma recomendação muito bacana. Desses, eu tenho certeza que eu vou estar participando em 2, tá, Débora? Eu vou estar lá como ouvinte, participando e ajudando no que for possível, tanto no que vai acontecer na região sul, que é o Sudesfir, que vai ser em Foz do Iguaçu, e o que vai acontecer na região nordeste, que é o Conefir, que vai acontecer em Fortaleza. Vão ser 2 eventos muito bacanas. Muito legal. Acho que outro jeito de pensar em congressos aí, né, para escolher, ver possibilidades, é procurar pelos hospitais, né, esses hospitais maiores, né. Eu aqui em São Paulo posso dar o exemplo do Einstein, que vai ter, né, agora acho que é em abril deles, se eu não me engano,
mas o Sírio também sempre tem, nós aqui, né, da USP, do Hospital das Clínicas. Então, assim, entra no site, né, dos hospitais, enfim, acho que é um jeito também de procurar congressos para se atualizar através dos grandes hospitais que a gente tem aqui no Brasil. Outra dica para quem conseguir aí se organizar são os internacionais, né? Que são sempre muito legais também de participar, né, Sancler? Eu diria dois, aí se você quiser colocar alguns outros, mas o do John Hopkins, que é sempre no final do ano, né? E De o do John novembro, mais Hopkins ou menos, né? tá online, né? E pelo que a gente percebeu, eles vão manter online, então é muito mais fácil de participar, né? E tem o europeu, que é o que eu mais gosto, na verdade, que é o europeu que é de fisioterapia, de desmame e reabilitação, que vai ser em abril. Tá um pouco em cima da hora, mas enfim, também são possibilidades. Você tem alguma sugestão aí de outros, Tem. Sancler? Eu vou voltar para dar uma nacional, que vale a pena procurar também na AMIB, que é o CBMI, o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Ele tem sempre um pedaço do congresso que é voltado para a fisioterapia, e nas áreas multis fala-se muito sobre ventilação mecânica, e nos últimos congressos também sobre a parte de reabilitação motora para esses pacientes. Esse ano, se eu não me engano, é em novembro, o congresso ele vai ser, acho que em Florianópolis. Dos internacionais, a gente tem o da ATS, Sociedade Americana do Tórax, que é muito bacana, que esse ano eu acho que é em Washington, e tem Washington. Washington, né? E tem o da Sociedade Europeia Respiratória, a ERS. O congresso da ERS é muito bacana, esse ano vai ser em Milão. Então, para quem tiver possibilidade, disponibilidade, etc., vale muito a pena você, se possível, colocar um dia no seu currículo uma participação num evento desse. Ele é grandioso para a experiência de vida, quem dirá para a experiência como fisioterapeuta, né? E é E legal de eu deixar acho claro que para todo mundo, Débora, que esses congressos, eles são importantes porque eles trazem o que há de novo. O que há de novo e de superior na evidência científica está sendo discutido nesses locais. Inclusive coisas que vão efetivamente entrar nas nossas recomendações práticas, como até as que a gente precisa discutir no Congresso para talvez não entrar. Então, faça parte desse processo, é muito interessante. Os nacionais e internacionais, todos eles. E também a gente, né, falou que o tema aqui é Feliz Físio Novo, né? Acho que eu também colocaria aqui para as pessoas que estão fazendo uma coisa nova, né? Que a gente falou no episódio passado, para quem não assistiu, de deixar algumas coisas antigas, né? Coisas de fisioterapia velho que a gente faz. E eu sugeriria experimentar alguma coisa nova, né? Se você nunca foi para um congresso, que você vá. E se você já foi, que tal você ir de outra forma? De repente, mandando um trabalho, né? Eu acho que mandar trabalho para congresso é muito legal, porque é muito interessante pessoalmente, né? O que você falou, é uma experiência muito legal pessoal, né? Como fisioterapeuta, mas engrandece muito a nossa profissão, né, Sancler? Poder apresentar esses trabalhos, mostrar o que está sendo feito em vários lugares, né? O que a gente tem produzido. Então também fica a sugestão aí de tentar conversar com a coordenação de onde você trabalha, reunir dados, né? Os que são mais para o final do ano, que todos esses congressos normalmente eles têm o que a gente chama de deadline, né, Sancler, que é essa data Isso. limite para enviar os trabalhos, né? E de repente ali para os mais que estão, se você tem alguma coisa, né? Então se anime para enviar, se você não tem, de repente dá tempo, né? Isso. Enfim, né? Todo o processo de comitê de ética, essas coisas. Ou Eu se acho que tem não, uma coisa, se Débora, se tem uma não for, coisa não, só para legal. complementar, se Diga. não for dar tempo de enviar para esse ano, fica aí uma sugestão de usar esse ano para isso, para de repente para o outro ano, né, poder enviar, né? E até para você participar, caso você não tenha a possibilidade de apresentar esse ano, para você ver como funciona, né? Para quem nunca apresentou, para você estar lá, passe no stand das apresentações, de pôster, tema livre, assista para que você se prepare para fazer isso, né? E É. eu acho que quando a gente fala Feliz Físio Novo, eu acho que essa é uma das maiores dicas, essa participação. E entenda que a gente está dando exemplos de congressos muito grandes, mas você pode fazer isso local, regional. É uma frase que eu gosto muito e eu acho que vale para o Feliz Físio Novo, é que quem não é visto não é lembrado.
Então é importante você estar próximo, é importante você conhecer o que acontece, é importante você ver na sua cidade quem são as pessoas que estão envolvidas com a busca e o desenvolvimento do conhecimento naquela área. Faça parte do processo. O Físio Novo, ele precisa, a gente falou sobre isso, né, no episódio passado, o Físio Novo, ele precisa estar ali, ele precisa ser protagonista, ele precisa executar isso. E Débora, deixa eu te perguntar. Diga Posso lá, pode falar. só Lógico. terminar nessa coisa dos congressos? Essa é um pouco mais específica, mas eu queria deixar rapidinho, que é o MECOR, né? Para quem gosta dessa coisa de publicação, né? Que está mais envolvido aí com essa coisa de investigação científica e tal, ou quem já está fazendo mestrado, doutorado, fica a sugestão aí de dar uma olhadinha no MECOR. Não sei, eu sei que ele foi na Argentina esse ano que passou, não sei onde ele vai ser agora, mas Sim. é uma experiência muito, muito legal também. De novo, ela é mais específica, né? Então, o MECO, quem se interessar, dá uma olhada em como funciona, porque ela é mais voltada para quem quer fazer projetos científicos, mas quem está nessa área, acho que é uma dica legal também. Ótimo, excelente a dica. E aí eu queria também que a gente colocasse aqui para a nossa discussão, você falou aí no começo que muitos desses congressos ainda vão permitir muitas coisas online, alguns congressos vão se manter exclusivos, como tem sido o caso do Congresso de Reabilitação do Johns Hopkins, outros congressos provavelmente vão começar a ter coisas híbridas, sejam para os participantes ou para os palestrantes, né? Mas eu queria que a gente falasse também que uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional para 2023 é o mundo virtual, são os cursos online, né? Então a gente tem muito, a gente inclusive passou por alguns convidados, a gente citou algumas coisas aqui, a gente usou muito as nossas dicas, né, de final de episódio para falar sobre coisas que são online e virtual, então eu acho que cabe. Porém, eu queria fazer essa chamada com uma certa ressalva. Queria pedir para que profissionais, alunos, professores, todos eles pudessem ter uma avaliação crítica um pouco mais adequada em relação aos que se vende hoje na internet. Mas eu ainda sou um defensor ferrenho de que a gente pode adquirir muito conhecimento bom por meio da internet. O que você tem visto aí nesse cenário? Muita coisa boa, promissora? Eu acho que sim, acho que a gente dá pra gente esperar aí para 2023 muita coisa boa, pensando em termos online, né? Tanto de continuação de algumas coisas que apareceram aí em 2022, como coisas novas. Então, acho que é importante a gente lembrar que quando a gente. Isso não substitui os congressos, né? Então, isso é uma coisa a mais, enfim, né? O paralelo. Porque quando a gente fala assim, o que que a gente espera para 2023? A gente espera pessoas, fisioterapeutas, dentro das unidades de terapia intensiva atualizados, né? E aí a gente tem essa parte de atualização teórica, prática, enfim. Mas quando a gente fala em congresso, né, a gente está falando de uma atualização geral, né, científica, mas normalmente mais geral, né, Sancler? Com vários tópicos, enfim. E aí a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas mais específicas, né? Cursos, enfim, dentro desse contexto online, por exemplo, e que vai trazer ali uma atualização ou um conhecimento novo, né? Então, acho que esse é outro ponto, assim, o que você espera de 2023? Se você quer ser melhor, você precisa enriquecer sua bagagem, né? E para enriquecer a sua bagagem, talvez seja interessante pensar em alguma coisa nova, ou de repente alguma coisa que você já viu ou já fez, mas faz muito tempo e você quer fazer de novo, se especializar, né? Então, eu pensaria assim, de repente em algum curso novo na internet, de alguma coisa que você, poxa, sei lá, a gente teve o episódio do Paulo Eugênio, né? Da eletro, de repente, esse ano eu vou aprender um pouco mais a fundo de eletro. Aí é muito interessante um curso dentro desse contexto online, a gente já não está falando mais de congresso, você vai por um congresso para, né, se especializar tanto em alguma coisa, né? Esse Para ano ter que uma ideia mais passou, geral, né? exato, esse 2022 eu me propus, né, a fazer alguma coisa nova nesse aspecto específico, e eu fiz alguns cursos do Bobat, de neuro, assim, e eu achei que foi muito interessante para a prática clínica na UTI, né? Então, acho que também talvez pensar num conhecimento novo, né, em tentar adquirir um conhecimento novo durante 2023 para aumentar aí a bagagem, né, Sancler?
Com certeza. Eu incluiria um outro tópico, pensando no fisioterapeuta de UTI, você citou aí a parte da eletroestimulação e técnicas, né, voltadas para a reabilitação do paciente, do ponto de vista neurológico, a técnica, tá? Para a gente pegar isso e ampliar os nossos horizontes para atender todo e qualquer tipo de paciente. Mas eu incluiria ainda um outro tópico que tem muita coisa boa surgindo no meio digital e quem sabe depois você possa fazer presencial, que é o curso de ultrassonografia cinesiológica. Por que eu estou colocando isso? Você citou alguns pontos que eu acho que tem tudo a ver com o que é um físio novo. A gente começar a pensar também o que é que a fisioterapia tem incorporado para dentro da sua assistência. É eletroestimulação, são técnicas específicas de cinesioterapia, né? Deixar de lado, não é só sentar e levantar um paciente, existem técnicas apropriadas para isso. E eu acho que ultrassonografia cinesiológica também é um grande caminho a seguir. É uma dica que eu daria e está dentro da minha meta. Eu já tive a oportunidade de lidar com o desenvolvimento de cursos de ultrassonografia cinesiológica, mas eu nunca consegui fazer o curso. Então é meio louco isso, que eu trazia pessoas para cá, a gente desenvolvia o curso, tinha turma cheia e eu nunca consegui fazer. É uma área que eu tenho um déficit que eu quero muito, 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 muito desenvolver para 2023, é a ultrassonografia cinesiológica. Aí, Débora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você incluiria, não só recomendaria, mas incluiria dentro da sua agenda uma formação não técnica de fisioterapeuta para se desenvolver melhor dentro da sua profissão, dentro do seu dia a dia? Tem alguma Sabe que eu ia perspectiva aí? Você tem algum planejamento para isso? Você sabe que eu ia comentar isso, né? Quando você tava falando da coisa de cursos na internet e tal. E aí eu ia falar isso. Eu acho que é uma coisa extremamente atual, né? E que não pode deixar, né, ser deixada para trás em 2023 é o desenvolvimento pessoal, não técnico, né? Eu acho que vale a pena investir nisso. A gente tem falado nisso aqui com uma constância, né? E aí a gente, enfim, pode pensar em livros, em podcasts, mas eu acho que é uma coisa que eu já tenho feito há um tempo e que eu pretendo continuar, que é isso, é buscar informações externas, buscar coisas fora do que seria o óbvio, do comum, porque eu acho que isso enriqueceu muito o meu ano, enriqueceu muito meus atendimentos, porque me enriqueceu muito como pessoa, né? E aí, bom, já fica aqui a dica, né? A gente tem alguns planos, né, Sancler, dentro desse contexto para 2023, quem sabe vai sair do papel aí algumas coisas, porque a gente acredita muito que esse desenvolvimento não técnico também é essencial, né? Então, acho que enquanto nosso curso não aparece por aí, nossos planos, a minha sugestão é que, de repente, sabe, tirar um dia na semana, assim, para falar, bom, o que que eu posso tentar ler sobre outro assunto, né? Sobre outra coisa que me deixaria culturalmente com mais bagagem, né? Que eu conseguiria conversar com uma pessoa na UTI com o paciente sobre algum assunto, né? Então, acho que esse também é outra questão. E você sabe que a gente está aqui falando, né, sobre congressos e cursos, pode ser que tenha gente que esteja pensando, né, do tipo, Débora, mas tudo isso exige planejamento, exige, né, querendo ou não, um recurso financeiro, né? E acho que eu vou continuar, mas só um adendo dessa coisa do recurso financeiro. Eu acho que também outra coisa, se você nunca tentou, que você pode tentar, é colocar para o seu coordenador, né, para o hospital. Olha, eu gostaria de Exato. participar de um curso, fazer, né, levar alguma coisa nossa para algum lugar. Quem sabe, né, essa coisa do ônus financeiro que às vezes acaba tendo, né, possa ser amenizada. Mas o que eu ia falar é que às vezes a gente fica muito apegado nisso, né? De não consigo, o que que eu espero para 2023? Me atualizar. Mas eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não vou poder sair da cidade, porque não sei o quê, né? Eu, por exemplo, né, a gente com filho pequeno, porque eu tenho filho pequeno, não é tão fácil assim ficar fora tantos dias. Enfim. Apesar de eu achar que, né, e é essa nossa visão, né, Sancler, que tudo a gente dá um jeito, quando a gente quer. Mas eu queria também deixar que assim, a atualização ela pode ser feita também de outras formas mais baratas, mais rápidas, né? Então, de repente, se propondo vou ler um artigo por semana, um artigo por Perfeito. mês. Vou no LinkedIn seguir pessoas
que, né, sei lá, que postam coisas muito Contribuam, interessantes a né, respeito com a informação. isso, a respeito da saúde, né? Enfim, tem um monte de gente hoje muito legal no Instagram também que tem aquelas newsletter, né? Que tem aquelas coisas que encaminham mensalmente, que são bem interessantes também. Enfim, então acho que tem várias formas aí. É isso que você falou, acho que tem que ter um crivo, né? De o que que eu tô vendo, o que que eu tô recebendo, de quem é, enfim. Mas acho que tem outras formas baratas, mais rápidas, mais acessíveis, que também dá para incorporar aí para 2023, para novas práticas, novos aprendizados, né? Eu acho muito bacana o que você falou, e é uma das minhas propostas para 2023, é que você tenha algo que fuja da especificidade da sua área de atuação, mas que no final das contas venha a somar. A gente brincou muito no ano passado. Você tem alguma dica? Uma dica que não tenha nada a ver, mas que tenha tudo a ver, né? Que seja fora do óbvio, mas é óbvio que ela vai ajudar, e é mais ou menos por aí. Então, se faça esse compromisso, né? Tem esse compromisso consigo mesmo de poder colocar algo de fora para que venha contribuir no seu desenvolvimento quanto pessoa. A gente falou aqui no episódio com o Fernando, do quanto é importante você, pessoa, colocar isso dentro do fisioterapeuta intensivista que você é. Como isso pode melhorar o nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente se desenvolve quanto pessoa, a gente vai melhorar o nosso dia a dia profissional. E aí a gente está falando de comunicação, a gente está falando de gerência de tempo, a gente está falando de cultura geral, a gente está falando de idioma, a gente está falando de questões financeiras, a gente está falando de um universo ou de coisas que não tenham nada a ver. Mas eu gosto de quadrinhos, eu gosto de filme, eu gosto de série. Tudo, no final das contas, pode ter mensagens que vão lhe desenvolver como pessoa e que vão contribuir. E aí eu vou deixar uma dica, então, Débora, se você me permite já. A dica é que vocês voltem nos 17 episódios que a gente publicou em 2022 e a gente sempre coloca dicas de como se desenvolver além do óbvio, além das questões técnicas. Então, eu fiz esse levantamento e aí vou postar lá no Instagram, tá, Débora? Um levantamento sobre as dicas todas. A gente já fez uma parcial até o 10º episódio, mas vou fazer de todas, porque é muito bacana. É um pocketbook lá, um livrozinho de bolso de recomendações, de dicas nada a ver, que tem tudo a ver. Então, eu acho que sair do óbvio, sair das questões técnicas é, sim, um grande caminho para que a gente possa melhorar. E outra coisa que você colocou, que eu acho que é muito interessante, eu gostaria de reforçar isso aqui, é o compromisso também com o ensino técnico, mesmo que você não possa estar no congresso. Então, ler um artigo por semana é algo que, quando você criar o hábito, você vai ver que é muito simples de se fazer. Sem o hábito é algo extremamente difícil, mas com o hábito é algo muito simples. Então, se a gente puder se desenvolver dessa forma, você com certeza vai ter muito a somar para o seu dia a dia, para a sua atuação, para a equipe, para os pacientes. E quem sabe isso tudo não é um pontapé. A Débora acabou de citar. Você faz isso, você se torna um pouco melhor profissionalmente, você desenvolve habilidades que vão lhe dar mais contato com outras pessoas, e daqui a pouco o gestor quer investir um pouco mais em você e na equipe, aí você está num congresso com financiamento do hospital. É um monte de coisa favorável para acontecer. E eu acho que isso tem tudo a ver, né, Débora, com essa cara que a gente está discutindo e almejando de um físio novo, que seja um físio que esteja envolvido em todos esses processos, né? Exato, acho que sim. É bem isso que você falou. E agora você estava falando, estava pensando em outra coisa, né? Dessa coisa de o que esperar para 2023 e como fazer o nosso 2023 diferente, né? Você estava falando de ler o artigo, eu fiquei pensando, né? Acho que outra proposta também legal seria que tal você se aproximar de alguém, né? Diferente, assim, né? Então, de repente, aquele médico que, né, você acha que ele tá muito acima, né, e que, nossa, eu não consigo falar com ele, eu tenho vergonha, eu tenho medo, né, de repente de se propor esse ano aos poucos e construindo essa ponte de aproximação, ou de alguém que você acha muito legal em termos de pesquisa, por exemplo, né, acho que as redes sociais nos permitem, né, muito isso atualmente, então, acho que talvez expandir esse network também possa ser uma coisa interessante aí para 2023, né? Com certeza. Você acha que uma das coisas que foram mais interessantes na minha carreira foi quando, em algum momento, eu comecei a entender que as pessoas são acessíveis, né?
As pessoas são acessíveis. Eu tive um professor que falava, ninguém sabe mais do que ninguém, sabe primeiro. Às vezes a pessoa teve mais tempo para saber e se organizou melhor para chegar naquele conhecimento, mas não necessariamente as pessoas saibam mais do que as outras. E aí eu comecei a perceber então que as pessoas eram acessíveis, que dependia muitas vezes do meu contato, de correr atrás, de estar próximo dessas pessoas. E aí quando eu comecei a fazer isso, eu vi que sim, que eu também cabia próximo dessas pessoas, independente do tempo que essas pessoas tinham se dedicado e do currículo que elas tinham e etc. E que muitas vezes você, como pessoa, como ser humano, você tem também a oferecer para elas e elas também têm a lhe oferecer dentro da sua formação e dentro dos seus propósitos. E eu estou falando isso, né, porque foi muito interessante. Chegou um certo momento, quando eu comecei a mexer com pesquisa, eu falei, cara, mas se eu entrar em contato com algumas pessoas da pesquisa, que sejam daqui ou que sejam de fora, será que essas pessoas vão ser receptivas? Será que eu vou conseguir ter acesso a elas? Ou elas são seres inalcançáveis, né? E aí eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu tentei contato era uma pessoa de fora do país, e em menos de 5 minutos essa pessoa respondeu. Eu falei, opa, então tem algo aí que o receio da gente nunca permitiu. Então é muito legal essa sua fala da gente estar próximos de pessoas que muitas vezes a gente não está falando só sobre exemplos e ídolos e etc. Não, a gente está falando de pessoas que sejam de áreas que sejam do seu interesse e que você estar em contato pode lhe trazer luz, pode lhe esclarecer muitas coisas, pode lhe abrir portas, pode lhe trazer novas oportunidades, e num dia você está trocando e-mail com essa pessoa, no outro dia você está conversando com essa pessoa no evento, quem sabe, e você está aproximando as coisas para que você seja um profissional melhor. Então, isso para mim foi algo muito bacana que aconteceu em um determinado momento. E aí a gente perde a vergonha e sei lá o que é que a gente sente para poder buscar. Eu vou usar um outro exemplo, talvez a Débora não saiba. No meio da pandemia, e a gente está falando sobre coisas gratuitas, o Johns Hopkins promoveu uma série de webinars sobre tudo que eles faziam lá no meio da pandemia. E era conduzido geralmente pelo Dale, né, Needham, e eram fisioterapeutas e médicos envolvidos. E aí eu lembro que eu já tinha conversado algumas vezes virtualmente com a Débora, quando a gente começou algumas ideias, a gente foi, né, eu fui participar escrevendo na newsletter que vocês organizavam, e aí eu lembro que eu entrei num desses coisas e batia sempre no meio-dia, né, o horário do Brasil era meio-dia. E aí eu enxerido, entrei e falei, não, acho que só vai ter eu. Não, e quando eu entrei tinha uma série de gente do Brasil, muita gente do Brasil. E eu lembro que quando abriu o microfone para pergunta, a Débora foi lá, abriu e começou a perguntar. Mas eu queria saber sobre como vocês fazem isso. Eu lembro que era alguma coisa sobre ventilação e tal. E aí, por que eu estou usando isso como exemplo? É para a gente ver como é importante a nossa participação. E muitas vezes você chega nas conclusões que são fantásticas, que é do tipo, eu estou fazendo certo, eu estou no caminho certo, eu estou estudando, e se eu estou fazendo o que a evidência manda, pode ser que a pessoa do Johns Hopkins esteja falando, mas eu estou fazendo a mesma coisa que essa pessoa faz. Então, esse dar as caras e buscar essas pessoas, eu acho que é algo muito grandioso que a gente tem que sim implementar. Não para 2023, para a vida, né? Exatamente. E é isso, né? Eu acho que é sempre um caminho duplo, né? Porque você ganha, mas você também dá, né? Que eu acho que é um exemplo do nosso podcast, né? Quando eu lembro até hoje quando eu te escrevi, né, falando a minha ideia, e aí a gente falou, vamos, né? Porque se ninguém escutar, a gente vai estar crescendo com tudo isso, né? Então acho que é isso, é a gente olhar para os projetos que podem ser tirados do papel, coisas que podem fazer a gente ser melhor, outras pessoas serem melhores e colocar aí na prática em 2023, né? E aí falando agora, especificamente da prática clínica, né? Quem não escutou de novo o episódio passado, volta lá para escutar, que a gente enterrou algumas coisas que a gente não quer que apareçam em 2023, né, Sancler? Pelo amor de E Deus, que a talvez as gente. pessoas esperem que a gente discuta sobre isso. Não, a gente enterrou lá, entenda. É, e aí a gente, já que lá a gente deixou que a gente não queria que acontecesse em 2023, pensando agora na prática clínica, né? Agora, você entrando na sua UTI esse ano, lá onde você fica, o que que você gostaria de ver mais agora em 2023? Eu gostaria de ver proatividade. Eu gostaria muito de ver proatividade das pessoas.
E agora, proatividade é o que eu gostaria amplo. E aí talvez eu vou filtrar um pouquinho para esclarecer a minha resposta. Eu gostaria de proatividade dos profissionais, principalmente da fisioterapia, em busca das melhores condutas. Eu gostaria muito, né? Você falou da prática clínica mesmo. Então, eu gostaria que os fisioterapeutas estivessem empenhados em escolher a melhor forma de mobilizar os seus pacientes, de progredir a mobilização, que eles estivessem empenhados em puxar qualquer que fosse o profissional no canto e conversar melhor sobre coisas gerais que vão impactar em redução de agravos, minimizar complicações, que os fisioterapeutas estivessem empenhados em fazer uma boa comunicação com o restante da equipe, estivessem empenhados em participar proativamente, com posicionamento adequado durante os rounds multidisciplinares, que os fisioterapeutas estivessem empenhados em conversar e incluir a família, que os fisioterapeutas se dedicassem proativamente para desenhar um bom plano terapêutico, para que eles pudessem colocar isso em prática e deixar de ser procedimentalista e que a gente pensasse num plano terapêutico. Então, o meu maior desejo para 2023 é que a gente tenha uma fisioterapia intensiva proativa em todos esses aspectos. E para você, Débora? Vai abrir a porta lá, vai de branco para trazer muita paz. E aí, o que você espera e gostaria de ver ali dentro? Eu acho que algumas coisas que eu gostaria de ver mais, e agora eu vou, acho que suas palavras foram excelentes, mas eu vou especificar mais ainda, que eu gostaria de ver mais esse ano de 2023 na UTI. É, plano terapêutico linkado manhã e tarde. Isso era uma coisa que eu gostaria muito de Perfeito. ver mais nas nossas UTIs, assim, sabe? Que a gente não tivesse mais as repetições de manhã e tarde na conduta, mas que a gente tivesse um plano terapêutico efetivamente, sim, de falar assim, olha, de manhã a gente faz isso, à tarde a gente vai fazer aquilo para complementar, sabe? Então, essa coisa do plano terapêutico manhã e tarde. Outra coisa que eu queria muito ver mais em 2023, dentro da UTI, são orientações, sabe? Eu gostaria muito de ver a gente evoluindo nessa parte de orientação dentro da. Para todos, famílias, pacientes, outros Para profissionais. todos, exatamente, para todos. E a outra coisa que eu fiquei pensando que eu queria muito ver em 2023 era as pessoas sabendo mais sobre o paciente, sabe? Que fosse fácil, assim, quando a gente perguntasse na passagem de plantão, e como é que ele era antes, né? Qual que era a funcionalidade dele antes? E pá, fosse a resposta de bate pronto, sabe? Sem aquela coisa de, parece que ele devia andar, né? Ele devia fazer isso. Então, foram essas três coisas que eu mais pensei, assim, que fosse sabe? mais óbvio, né, que os profissionais fisioterapeutas precisassem deter essas informações, assim como muitas vezes eles se empenham para ter um diagnóstico clínico decorado e que tivessem essas informações, né? Exatamente. Acho que essas são coisas que eu gostaria muito de ver em 2023 dentro das unidades de terapia intensiva, porque são coisas que eu acho que enriqueceriam muito, sabe? A nossa profissão, eu acho que trariam melhores desfechos, e aí é aquela avalanche de coisas boas, né? Se eu Isso. enriqueço, se eu trago melhores desfechos, a gente vai ter melhores indicadores, talvez a gente chegue aí em salários melhores, em condições de trabalhos melhores. Então, foi isso que eu pensei, assim. E o que que você Muito acha legal. que é, assim, um futuro que vai acontecer em 2023 dentro da UTI? Eu vou começar com o que eu pensei, e aí depois você coloca o que que você acha. Mas eu acho que um futuro que chegou para 2023 e que a gente não, né, não vai escapar, ainda bem também, né? Porque o futuro é sempre bem-vindo. Mas eu acho que é essa coisa do gerenciamento de dados, sabe? Tenho visto muita gente muito boa falando sobre isso, sobre a importância que já tem, né? Mas acho que é uma coisa que em 2023 deve vir com força total, que é essa coisa da inteligência artificial, da geração de dados, em diversos sentidos aí, e que eu acho que a gente não vai fugir na fisioterapia também, né, de gerenciar melhor os dados que a gente tem dos pacientes, das condutas, enfim, para trazer esses benefícios que a gente tem, né, quando a gente tem dados melhor, mais palpáveis, mais gerenciados, né? Excelente. Eu posso colocar duas coisas em vez de uma. Eu fiquei na Pode. dúvida de qual delas se encaixaria. A primeira coisa que eu acho que a gente vai ter em 2023 forte, né, que isso vai se disseminar de uma maneira muito maior,
é a participação do fisioterapeuta em questões não técnicas da fisioterapia. Qualidade da assistência, segurança do paciente, desenvolvimento de indicadores no geral do hospital, tudo isso que são processos que a gente há décadas atribui muito à equipe da enfermagem, que os departamentos são dominados por profissionais da enfermagem. Eu acho que a gente vai ter uma avalanche de fisioterapeutas, porque cada vez mais os profissionais têm buscado isso. Eu acho que é o ano para que isso aconteça. Esse é um ponto. E o segundo ponto tem um pouco de relação com o que você falou sobre gerenciamento de dados, né, a inserção da inteligência artificial. Eu acho que é a tecnologia ser parte básica da fisioterapia, para tudo, desde uma eletroestimulação a um dispositivo de auxílio de marcha, a aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, a ultrassom. Eu acho que tudo isso ele já está ficando claro que ele faz parte do arsenal básico da fisioterapia. E aí quem está nos ouvindo fala, mas o meu hospital não tem. Aí é um problema histórico do nosso país. Mas eu acho que isso já chegou e já está claro que as UTIs precisam. E eu tenho visto um movimento do SUS, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde, na incorporação dessas tecnologias, porque eles estão entendendo cada vez mais que isso traz benefício. Então, eu acho que chegou a hora da gente aprender que o fisioterapeuta tem que lidar com isso. Senão ele vai ser um fisioterapeuta muito arcaico. Eu acho que chegou isso para 2023. Eu fico muito feliz e satisfeito. Mais uma vez, como eu falei do ultrassom, eu tenho que me atualizar cada vez mais para tudo isso, porque é algo que demanda a capacitação dos profissionais. Muito bem, eu acho que esse primeiro episódio, né, a gente está aqui finalizando ele, mas acho que a ideia era essa, né? A gente explorou aqui nesse primeira semana do mês de um ano novo, novas possibilidades, né? Desde congressos de coisas pessoais até o que a gente acredita aí que seja o que vai vir em 2023, né, Sancler? Então, que quem está assistindo possa pegar tudo isso que a gente falou e ter essa vontade de um feliz físio novo aí, para que a gente possa fazer esse ano render, né? Ser um ano bem produtivo para todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que é um episódio, é uma conversa de cunho de planejamento, né? Como a gente falou, desde o congresso, a cursos, a perspectivas, a atitudes, e conversa sobre o desejo do que a gente gostaria e do que a gente vai buscar ser e ver dentro da terapia intensiva. Então, desde que a gente começou nosso podcast, o objetivo é ajudar a formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência. Então, se é isso que a gente quer, essa é a nossa perspectiva. Todo ano novo, ele é carregado de novas perspectivas, de novos planejamentos, de um monte de proposta. Todo ano eu falo que eu vou emagrecer e não consigo, etc. Mas é assim que funciona. Mas a gente precisa ter isso também para o nosso dia a dia, para nossa vida pessoal e a incorporação dessas atitudes, desse jeito de ser na vida pessoal dentro da vida profissional também. Então, eu acho que esse episódio é um pouco do reflexo disso, né? E, Débora, eu tenho uma dica hoje do podcast, não sei se você tem alguma, se você quiser complementar depois, eu tenho uma dica que foi um livro que mexeu muito comigo, eu li há muito tempo atrás, e eu vou remeter ao terceiro episódio, né, quando a gente conversou com a Amanda, né, sobre as possibilidades, é o Adeus Ano Velho, o livro do Marcelo Rubens Paiva. É um livro muito bacana, eu acho que vale a pena a leitura aí. Quem quiser aproveitar agora o período de janeiro, quem tiver de férias, deitar numa rede, ler um livrinho, eu acho que vale a pena. Muito bom. A minha dica, então, para a gente finalizar esse episódio, é um filme que chama Her, Ela, né, em português. Não sei se você já assistiu, acho que ele é um pouco até que antigo, acho que ele é de 2013, não tenho certeza. Mas, de novo, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Mas é um filme que fala um pouco sobre essa coisa da tecnologia, né? Não vou dar spoiler aqui, mas vale a pena assistir. Da tecnologia e do ser humano, né? De como isso se mistura, de como isso vem aí dentro de um contexto para favorecer ou desfavorecer. É um filme bem interessante. E eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que esse ano vai ser um ano marcado por isso, sabe? Por uma dentro da UTI, né? Por uma alta tecnologia, igual você falou, igual eu falei, de inteligência artificial, tecnologia, gerenciamento de dados, mas que a gente não pode de jeito nenhum
deixar de esquecer as questões socioemocionais, as habilidades não técnicas, o paciente no centro do cuidado. Então, acho que são esses dois pilares fortes do ano de 2023 e o filme traz muito isso, assim, como gerenciar essas duas coisas, o humano e a Um tecnologia. balanço, E, né? Um equilíbrio. isso, então fica aí minha sugestão de filme. E é isso, pessoal. Então, assim, seja muito bem-vindo 2023, seja muito bem-vindo todo mundo em mais um ano com a gente. Quem ficou ano passado, quem está chegando esse ano. A gente está aqui para mais um ano tocar esse podcast com conteúdos fora do óbvio, mas que vão trazer um impacto muito importante para a nossa atuação e para a nossa profissão dentro da unidade de terapia intensiva. Então fiquem com a gente, que esse ano está cheio de conteúdo extremamente interessante, né, Sancler? Com certeza. E aí, mais um desejo para 2023, que as pessoas nos acompanhem, que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, que as pessoas acompanhem nosso canal de vídeo no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida, que as pessoas deixem comentários, que as pessoas nos procurem no Instagram para conversar a respeito dos assuntos que a gente discute aqui no podcast. Porque isso tudo é feito para a gente, mas também o principal, o foco objetivo é para quem nos acompanha. Então, que a gente tenha isso em 2023 e que a gente tenha um ano excelente. A gente não tem Copa para ser eliminado esse ano, então já é um ganho muito positivo. Então, que a gente tenha um ano de muitas coisas boas pela frente. É Obrigado, isso aí, Débora. pessoal. Valeu, pessoal. Um bom 2023 a todos. Feliz 2023 para todo mundo. Bom começo de ano. Tchau, tchau.